Fala galera do Flyingcast, beleza? Sou eu, Guilherme, aqui de volta para o nosso 13º podcast. E hoje a gente vai abordar um tema bastante legal aqui, que eu e o Luciano acompanhamos, acho que o Thiago também. O Thiago não está presente de volta, mas... Melhores, Thiago. Acho que nos próximos ele deve aparecer por aí. E a gente vai falar sobre quadrinhos, ou HQs, ou novels, né? E para isso a gente tem um convidado especial, que é o João Ferreira, artista, professor também, ilustrador e criador de um quadrinho aqui de Curitiba, né, que se chama O Calaveira. E aí, João, tudo certo? Tudo certo, cara. E vocês, tudo de boa? Tudo tranquilo. Massa. Aqui com a gente de volta no time do Flyingcast tá o Luciano. E aí, Luciano, tudo certo? E aí, galera, beleza? Tudo tranquilo, tomando aguinha na caneca do Kojima aqui. Então é isso, a gente vai partir para esse papo aí dos quadrinhos, saber um pouco mais como que é o mercado, como que funciona a criação de um quadrinho, a criação do enredo, a criação dos desenhos, né, das artes, e falar um pouco mais sobre outras obras também. Então, João, você quer falar um pouquinho sobre o seu background aí, como artista, como professor, dar uma passada assim? Sim, cara, sim. Como vocês apresentaram aí, eu sou arte educador, sou formado pela Embap, Escola de Música e Belas Artes do Paraná. Hoje é a Unespar, né? A Embap hoje é um campus da Unespar, que é a Universidade Estadual do Paraná. Na verdade, eu comecei com arte educação antes de começar a trabalhar com histórias em quadrinho, né? Eu entrei na faculdade em 2010, me formei em 2014, e antes de me formar, eu já comecei a dar aulas. Eu comecei substituindo professores aonde precisasse que fossem substituídos, né? E nesse esquema eu fui me aproximando muito da ilustração, do quadrinho, justamente por conta da arte educação, na real. Eu precisava me preparar para as aulas e estudar os conteúdos para elas, e normalmente as aulas que eu substituía eram aulas de cursos de desenho básico, e eu comecei a fazer umas substituições em curso de história em quadrinho. Nisso eu comecei a me interessar mais pela produção. Eu sempre, obviamente, me interessei por história em quadrinho, sempre fui meio nerdão, assim. Já trabalhava, gostava muito de desenhar, já havia feito alguns trabalhos de ilustração até a época, mas à medida que eu fui estudando cada vez mais a proposta de se produzir um quadrinho, para além de entender só como a gente lê ou como a gente vê histórias em quadrinho, eu fui me interessando em produzir, né? Existia aquela sensação de, um dia talvez, quem sabe, vamos ver, eu faço uma história em quadrinho e tudo mais. Mas à medida que eu fui estudando, a vontade foi aparecendo e ela foi ficando cada vez mais materializada, assim, né? E foi quando eu comecei a fazer algumas participações em álbuns coletivos, lançar algum materialzinho autoral na internet e enfim, aí a coisa foi embalando. E daí em 2016 eu lancei a minha primeira HQ autoral, independente, né? Foi a Crônicas de Calaveira número 1, que se chama Coma. E de lá pra cá eu tenho feito bastante participação em álbuns de terceiros, assim, né? Fora outros trabalhos de ilustração que eu realizo, além das aulas que eu dou. Fazer um comentário aqui, rapidinho. 2 comentários, na verdade. O primeiro comentário é que o João foi professor de ilustração, de desenho, e super recomendo, se tiver a oportunidade de ter aula com ele, que é muita coisa boa dali da cabeça dessa criatura aí. Tipo, São seus olhos. Tanto em referência quanto em traço mesmo. E eu tô aqui na minha mão com Crônicas de Calaveira, volume 1 Coma, né? Que eu tenho essa maravilha aqui, que tem umas melhores dedicações que eu já recebi em uma assinatura. Eu vou ler pra vocês, tá escrito assim, ó: valeu, amiguinho, que o poder de Churbinho e Nicolas Cage ilumine seu caminho, João. Caraca, o maluco trouxe o Churbinho pra nossa realidade de novo. Eu queria perguntar primeiro o que significa, o que é esse álbum que você comenta, assim, é como se você trabalhasse em outra HQ, qual que é o significado, assim? Então, nessa questão desse álbum que eu lancei, foi o primeiro trabalho que eu realizei ele de cabo a rabo. Então, roteiro, aí o desenho, a edição final, né, aqueles cortes de rebarbinha que vão ficando aí da produção. Eu só não fiquei responsável total e completamente pela editoração final e pela distribuição dela, né, que daí eu fiz em parceria com uma editora curitibana também, chamada Quadrinhópolis, né. Atualmente eles não editam mais trabalhos de terceiros, eles só editam trabalhos internos do editor, mas na época eu pedi uma ajuda pra ele e ele topou, quebrou esse galho pra mim, me ajudou em grande parte com a distribuição ali e com essa parte de editoração final, que é pegar tudo que tava no papel e tudo que eu tinha feito, uma ediçãozinha rápida no computador para encaixar no formato e transformar em revista mesmo, em livro, vamos colocar dessa forma.
Eu vou falar do lançamento do HQ, que foi muito da hora, eu tava presente lá. Foi bem massa, assim, tá presente nesse momento. Pode crer, foi lá na Gibiteca, né? Foi, aham. Eu lembro que foi um lançamento coletivo, assim, que a gente fez o lançamento da minha HQ junto com uma outra. Uhum. Eu não participei naquela época dessa outra HQ, mas eu participei numa edição futura dela. E tava cheião, foi bem da hora, Então o álbum é mais ou menos todo o trabalho que envolve HQ, é isso? Sim, ele acaba sendo o produto final, né? Entendi. Ele não é necessariamente, um álbum nem sempre vai ser o produto final da produção, né? Tem gente que vai lançar isso em etapas na internet, ou mesmo em formato de revista e tudo mais, né? O álbum ele tem essa característica de obra fechada, né? Ou seja, tipo, o artista ele se propôs com o tema, ele vai discorrer com o tema num álbum inteiro, não vai fazer isso de forma seriada, como a gente normalmente acaba acompanhando através de revistas, né? E não necessariamente precisa ser uma HQ para ser um álbum. Então o termo álbum que a gente usa para HQ, ele é mais um elemento, eu não vou colocar como forma estética, fica meio esquisito, mas ele é mais um termo generalizante, assim. A gente usa o termo álbum para HQ mais ou menos da forma que o músico vai usar para um álbum de música, assim, né? Ah, entendi. É aquela coletânea da obra que se resume a um objeto, né? Eu estudei um pouco, né, na época da faculdade também sobre lançar para o mercado editorial, né, a obra e tal, né. Teve uma matéria que eu fiz na faculdade, uma optativa, e pelo que eu vi, assim, claro que não deu tempo de aprofundar muito, era 60 horas só, mas é que o mercado editorial, ele fica com muita porcentagem sobre a tua obra, né, ele não... Tipo, você fica com muito pouca porcentagem, não sei se nos quadrinhos é também assim, quando você lança pra uma editora, deve ser a mesma coisa, né? Por exemplo, tinha casos lá que a editora ficava com quase 90% do livro, assim, do cara, assim, tipo... Achava meio absurdo, assim. Sim. Então, o mercado editorial para quadrinhos, ele tem semelhanças e diferenças em relação ao mercado editorial literário e tal, e jornalístico também, né? Tem quadrinista que trabalha para jornal e tudo mais. Então, como eu falei, tem algumas diferenças e tem algumas semelhanças, né? Pensando nas semelhanças, essa coisa dessa mordida, às vezes, que a editora dá no valor em relação ao que ela vai pagar pro quadrinista, acontece, existe, e vai variando aí um pouco de editoras para editoras, assim, né? A fatia, ela vai sendo negociada. E daí tem todo esse lance do adiantamento dos direitos e tudo mais. Então, o artista já vai ficar com um tanto de grana antes da obra ser publicada, mas depois ele vai recebendo ali umas porcentagenzinhas das vendas, né? E daí isso tudo é muito bem... acaba ficando meio relativo de acordo com a escala das empresas, né? Das editoras. Sim. E o mercado também está se modificando, tem se modificado bastante aí, né? Aqui no cenário de Curitiba, você conhece mais artistas assim que trabalham com HQ? Eu sei que existe o Gralha Azul, que ficou mais ou menos famoso também, né? O Herói e tudo mais. Qual que é o cenário assim de Curitiba aqui? Que é o cenário que o Calaveira nasceu, né? Sim, então, é legal você ter perguntado isso, porque eu, com alguma sorte que a vida foi me dando aí, não é muito, mas eu dei alguma sorte de, nesse meio de caminho, como arte educador, trabalhar na Gibiteca. Ah, sim, a Gibiteca é um centro ali, né? Exatamente. Acho que o melhor termo que podia ser usado é um centro, assim. Quase todo quadrinista de Curitiba que eu conheço, né? Tem um monte de gente que eu não conheço, nunca nem conversei, mas a maioria das pessoas que eu conheço, em algum momento passou pela Gibiteca, sabe? Já fazendo um curso lá, que tem as ofertas de curso, seja às vezes dando uma aula lá, ou fazendo o lançamento da sua HQ lá, né? E sobre a cena curitibana, é bem interessante isso de falar da cena, porque Curitiba, ela, apesar de estar um pouco fora do resto do Brasil, assim, né? A gente acaba pensando no Brasil naquele eixo São Paulo, Rio, Minas, né? Sim. Um pouco do Nordeste, às vezes, a gente tá vendo alguns artistas já saindo do Nordeste, mas Curitiba, desde muito tempo, é uma espécie de polo de quadrinhos no Brasil, né? Então a gente tem quadrinistas que têm um nome muito forte, tanto no Brasil quanto fora, né? Então, já há muito tempo, se pegar artistas como, por exemplo, o Solda, que é daqui de Curitiba, o próprio, fugindo agora dos nomes de quadrinistas, né? A gente fala do Leminski. O Leminski também fez trampos para história em quadrinho. O Poti Lazarotto já fez algumas brincadeiras com histórias em quadrinho, que eu não sei ao certo se foi publicado ou não, mas existem trabalhos nessa linha. E atualmente a gente tem vários nomes que trabalham não só para o mercado independente aqui do Brasil, mas que também trabalham
trabalham para o mercado internacional, de editoras norte-americanas, europeias, né? Para citar alguns nomes, assim, de pessoas que estão trabalhando e estão fazendo umas coisas legais, já pessoas um pouco mais old school, assim, a gente tem o José Aguiar, por exemplo, é um dos criadores do Gralha, o Antônio Weder, que também é um dos criadores do Gralha. Tem toda uma galera mais fresca que tá saindo aí, e agora a gente já tem um amadurecimento da produção com pessoas realizando trabalhos em áreas específicas, assim, né? Eu gosto muito de falar da Mili Silveira também, que hoje ela trabalha com roteiros, ela é escritora, e ela trabalha estritamente com roteiros, ela não participa da parte de desenho dos quadrinhos, né? Isso a mim me passa a imagem de um amadurecimento, assim, da cena, né? Então é uma cena que já está estabelecida, mas que ainda tá amadurecendo pra mais muita coisa, assim, sabe? Uma coisa legal, por exemplo, você falou de Curitiba, é que Curitiba tem bastante essa coisa, sempre teve, né? Aquela fama de ser um polo underground, né? Tanto de música, literatura, quadrinhos, e desde, sei lá, que eu me conheço por gente, alguns lugares ainda são marcantes, né? Algumas lojas de quadrinhos em Curitiba, alguns lugares que a galera vai frequentar, igual o João falou de Gibiteca, uma coisa que existe há muitos anos, né? Então, isso é muito legal, assim. Então, igual o João falou, é uma cena que já existe há muito tempo, e eu acho que cada vez mais vai crescer. Eu ia citar um exemplo, assim, que eu fui ano passado, o Guilherme tá sabendo disso, eu fui acho que eu contei o João, na real, no evento lá do Gabriel Ba e do Moon, né? Que eles vieram aqui na Atiba pra fazer o lançamento da Umbrella Academy, né? Sim. Não sei se foi o Ba ou se foi o Moon agora que falou que, cara, o único lugar que eles fizeram o lançamento do Brasil foi aqui, porque Curitiba tem um cenário diferente, eles conhecem a dona da loja, eles acham que merecia ser feito aqui o lançamento do quadrinho, sabe? Então isso já mostra a força que tem, o mercado não, mas a cena curitibana de quadrinhos, né? Exato. E eu acho que aqui em Curitiba tem uma parada que eu acho diferenciada em relação aos outros centros, é que Curitiba é uma grande cidade do interior com muito shopping, né? Então, ela é pequena na medida e grande na medida para meio que quase todo mundo se conhecer, assim, sabe? E aqui eu corro o risco de cair numa espécie de erro, porque Curitiba também tem uma periferia muito grande que ainda não foi acessada, e isso talvez seja parte de um amadurecimento que ainda precise acontecer por aqui, né, em relação à produção. Mas tu citou a Itiban, né? Eu até me escapou de ter falado da Itiban. A Itiban é bem conhecida aqui, né? Ah, meu Deus, é um templo aquele lugar, né? E ela é tão antiga quanto a Gibiteca, né? Tá aí há muito tempo. E Curitiba também já abrigou e vai abrigar esse ano um evento enorme de quadrinho, né? É um dos maiores eventos de quadrinho independente da América Latina, assim, né? E é muito bom, cara. Bienal de quadrinhos agora, né? Começou como Gibicon e agora não, já faz 2 edições que eles começaram a chamar de Bienal Internacional de Quadrinhos, né? E é um dos maiores eventos de quadrinho independente e autoral da América Latina. É o melhor que eu já fui, um dos maiores que eu já fui, eu acho, também. Nossa, sim, da minha experiência como público agora, não tô nem falando como autor. E como autor eu também teria algumas coisas pra falar, mas como público eu fecho contigo, assim. O evento é grande, tem muito conteúdo, eles têm uma responsabilidade social absurda, tanto com as atividades realizadas dentro do evento, quanto com as atividades que eles realizam antes e depois do evento acontecer também, né? Isso eu acho bem, bem interessante, assim. Eu acho que no Brasil, a Bienal, ela meio que rivaliza assim, em termos de realização, não não gostando do pessoal lá de Minas, mas rivaliza ali com a FIC, né? Que a FIC também é mais antiga, que é a Feira Internacional de Quadrinhos, que acontece lá em Minas Gerais. E até um tempo atrás, antes de umas bagunças aí que aconteceram, meio que elas intercalavam as datas, né? A FIC acontecia no ano e a Bienal acontecia no outro, assim, sabe? Então, a gente faz bastante coisa, né? Uma coisa que você falou que eu acho bem legal é essa parte social, né? Eu trabalhei um ano cobrindo a Bienal, literalmente tirando foto, gravando, entrevistando a galera, e igual você falou, tipo, as oficinas, o espaço de conversar com pessoas que trabalham com quadrinho, o pessoal que se faziam de fora e, eles levavam escola da prefeitura, levavam pessoas da periferia pra fazer um curso lá dentro que não tinha condição de fazer, tivesse que pagar, né? Isso é muito legal. Sim. E umas edições recentes, até é um projeto dessa edição, mas que já vem sendo realizado há bastante tempo, é a proposta de fazer isso que você falou, só que ao contrário, de fato levar a Bienal pra esses lugares, assim, sabe? Então, desde realização de cursos nas escolas, ou em espaços específicos, nas regiões que ficam fora da nossa região central aqui. E ano passado, foi ano passado? Minha memória tá me traindo aqui. Não, foi ano passado sim, com certeza. Teve uma edição micro da Bienal em Ponta Grossa. Posso estar enganado, se eu estiver enganado, vai ter que fazer uma errata, mas enfim, no interior mesmo, né, do qual eu participei. Foi dentro de um outro evento maior lá. Falando em quadrinho, assim, já que você falou da cena de Curitiba, eu sei que você trabalha agora você trabalha de forma independente nos quadrinhos, né? Sim. Você consegue explicar o que define uma HQ independente e qual seria esse cenário, não só em Curitiba, mas no Brasil, mais ou menos, pra gente ter uma noção? Sim. A pergunta é bem ampla e a resposta vai ser um pouco ampla também. É porque um balaio de gato
A resposta curtíssima é que é um grande balaio de gato, assim, sabe? É bem bagunçado, mas dá pra vislumbrar coisas que estão acontecendo e como que elas acontecem. Mas sobre o que é uma HQ independente, assim, tem uma resposta bem rápida que é basicamente uma obra que vai ser ou foi realizada e ela é de propriedade dos autores, né? Então a autora fez e aquela obra é dela. Ela não vai depender do aval de uma editora ou de alguma espécie de editoração do trabalho ali, tipo, tirar ou colocar alguma coisa ali, né? E nos leva para uma resposta um pouquinho mais longa, que é justamente o termo independente, ele aponta para uma relação meio dialética, assim, né? É independente em relação a quê? Né? É independente da editora, é independente do mercado, é independente do público, né? E é nessa relação que fica simples de definir, mas ao mesmo tempo gera discussões sobre a independência da produção da HQ, né? Eu acabo sempre entrando nessa discussão. E aí até peço desculpa, porque aí entra o João professor falando, né? Que a gente acaba tendo mais perguntas do que respostas. Mas essa questão do independente, assim, ela tem muita nuance, né? Então você tem um monte de autor que trabalha como autor independente e tem ganha uma mão ali da editora, por exemplo. Ou um autor ou autora que publica um trabalho autoral através de uma editora. Para qualquer efeito, às vezes na produção ali do trabalho, é um lance independente, né? Quase não tem a mão da editora ali, né? Só vai ter o selinho lá no final, na hora de finalizar e ir para os eventos e distribuir, né? Então tem essas pequenas variações aí. E sobre o mercado nacional e por conta disso curitibano, a cena ela é difusa ainda, sabe? Ela, como eu falei, o quadrinho em Curitiba é algo antigo, já é uma presença antiga. No Brasil, nossa, nem se fala, né? A gente tem quadrinhos no Brasil desde o século XIX, não sei se terem época do Segundo Reinado, com Gelo Agostini. Caraca. E ao longo do tempo, o que a gente entende como quadrinho mudou e a forma como a gente produz e distribui e lê quadrinho mudou também, né? E da mesma forma, à medida que isso foi mudando, a cena vai mudando também. Então, eu acho que antes eu costumava dizer que no momento ela é difusa, mas eu acho que ela vai quase sempre ser difusa, sabe? E isso talvez seja uma característica do quadrinho brasileiro, né? Em relação, se a gente comparar com o quadrinho americano, que eventualmente acaba tendo mais acesso, ou o quadrinho europeu, o japonês também, que também tá dentro do grande acesso das pessoas. O famoso mangá. Quem nunca leu o Naruto? Ainda nesse esquema dela ser difusa, assim, tudo mais, ela passa por um constante amadurecimento, assim, tá? No sentido de, a realidade do país muda, sabe? E então, a realidade das histórias em quadrinho, o conteúdo das histórias em quadrinho vai mudar, mas a maneira como a gente produz vai mudando também, né? Uma das coisas que mais acaba afetando a cena no Brasil e em Curitiba, esse aspecto das mídias mesmo, né? Então, até uns 10 anos atrás, o impresso era o que valia, né? Você só virava um artista, um quadrinista, quando você tinha teu quadrinho impresso lá na revista, no livro, no jornal, né? Hoje isso já não é mais uma realidade tão estrita, né? Ainda tem esse fetiche do livro na prateleira, na estante, mas você já tem artistas com obras estabelecidas, né? Ou já bem estritas no conteúdo delas, que são publicadas diretamente na internet, né? Eu posso dar um exemplo se você falou do Rafael Salimena, que faz a linha do trem, né? Isso. Ele faz totalmente digital e daí tem as coisas que são exclusivas pra quem faz o padrinho dele, e às vezes ele lança uma edição física especial, uma coisa assim, né? Nossa, ele tá uma cota nessa já, faz bastante tempo. E daí tem outros, né? O Paulo Moreira lá, dos bichinhos, que eu acho muito bonitinhos, os quadrinhos dele. A Bianca Pinheiro, aqui de Curitiba, né? Começou aqui em Curitiba com o Bear, que começou na internet, depois virou livro, enfim, né? Ela saiu da internet, mas a internet ainda meio que foi a base dela. E mais um monte de gente, né? Você vai entrar ali no Tapas, que é uma plataforma de publicação, você vai, achar uma porrada de quadrinho, não só nacional, como gringo lá, né? E daí, como eu falei, a cena tá aí, tá se estabelecendo e tá amadurecendo, não tem as dificuldadezinhas dela ali, né? Mas que é natural, acho que pra qualquer tipo de produção de conteúdo, né? Não só história em quadrinho. A gente até tá produzindo jogos e tá passando por essa questão também de jogos independentes, sem estúdio independente, né? Sim. Uma coisa que eu queria comentar que você falou é sobre que a gente acaba tendo mais acesso
acesso ao quadrinho americano, que é o do super-herói, basicamente, e os mangás, né? Eu vejo bastante gente que não tá acostumado com esse tipo de contato com quadrinho independente, estranhar quando vê uma obra impressa, independente, ou mesmo até quando vê um quadrinho que não é no selo tão famoso, um pouco menor como a Darkseid, sabe? Olhar e meio estranho, tipo, porra, isso aqui é um quadrinho, isso aqui não sei o que, sabe? Então, é legal porque, igual você falou, o quadrinho independente vem de diversas formas, né? Às vezes é uma zine, às vezes é um formato diferente, às vezes tem uma ilustração que você não tá acostumado a ver em quadrinho e que você vai encontrar nessas obras que são de uma maneira independente ou que às vezes sai por uma editora um pouco maiorzinha, como eu falei, a Darkseid, mas que não é o formato tradicional que a gente conhece, né? Sim, pode crer. E até tem uma resposta pra essa situação, assim, sabe? E existe um porquê disso acontecer, né? Óbvio que não é o único motivo, mas ao meu ver aí como um observador da cena, né? Não só como produtor, eu acabo vendo que um dos grandes problemas do acesso às pessoas aos quadrinhos tá ligado ao financiamento e à distribuição. Basicamente isso, assim, sabe? Quadrinistas, eles têm muito problema pra conseguir fazer o seu trabalho ser financeiramente viável, né? Porque, bom, qualquer passada que a gente der de olho na internet aí, ou sei lá, assim que acabar a quarentena, na Itiban, ou dá pra ver o catálogo da Itiban na internet também, conteúdo não é um problema, sabe? Tem gente pra falar de tudo. O problema às vezes é viabilizar isso, né? Dá um certo trabalho fazer esse tipo de trabalho, e a maioria dos quadrinistas que eu conheço, a esmagadora maioria, não vive de quadrinho. Tem outras profissões, ou tá estudando e trabalhando, e tem que sempre encaixar o quadrinho na agenda, né? E acaba que esse esquema do financiamento acaba, se fosse feito de uma maneira organizada, correta no sentido de o artista ser remunerado pelo trabalho que ele está fazendo, de forma, seja durante o trabalho ou posterior à publicação do trabalho, né, facilitaria um pouco a vida. E o lance da distribuição, né, porque a maior facilidade que a gente tem em encontrar quadrinhos norte-americanos e um pouquinho de dificuldade europeu de vez em quando, mas quadrinho norte-americano e mangá numa banca é muito maior que a gente tem para encontrar o Calaveira numa banca, por exemplo. Né? Normalmente o meio de venda que o artista vai ter às vezes pela internet, mais ou menos. Físico, dá para vender alguma coisa pela internet, ou publica pela internet, ou em evento, né? Os melhores lugares para você distribuir o seu trabalho acabam sendo os eventos, assim, né? Até porque você vai ficar numa grande loja, numa livraria maior, a mordida é muito grande, assim, quase não vale a pena você deixar lá na estantezinha da livraria tal, no shopping tal, porque não vai ter nenhum tipo de lucro realmente real em cima do está sendo vendido ali. Então acabam sendo esses dois problemas, assim, né? E fora que a cultura de leitura de quadrinhos no Brasil, ela começou com quadrinho gringo, né? Sim. Eu acho. A gente tem uma produção nacional, como eu falei, tem uma produção nacional de séculos, mas o grande público acaba consumindo muito mais material de fora, assim, né? Justamente por conta, como eu falei, da distribuição. Tem esse lance um pouco da maneira como eles chegam pra gente, né? Então, por exemplo, quando, sei lá, vocês vão comprar um quadrinho americano ou um mangá na loja, quase todos eles têm o mesmo formatinho, né? Mesmo que editados por uma editora brasileira, eles têm o mesmo formatinho. Você não vai ter muita diferença de formato físico mesmo entre um e outro. Então, o mangá, ele sempre vai ser aquele pequenininho, um pouquinho maiorzinho que um A5. A revista do super-herói tal vai também ter o formato dela, que é um pouquinho mais estreito que um A4, né? Um ali, vai caber na estante, vai ficar bonito quando você colocar um do lado do outro, né? Isso tem a ver com esse modelo de produção, às vezes até meio assim, americano, né? Formato pasteurizado, que vai ser tudo igualzinho. Barateia demais a produção, tanto lá quanto aqui, porque esses quadrinhos são impressos no Brasil, né? E isso barateia muito a produção. E eles conseguem fazer isso em muita quantidade, né? Eles têm grana pra fazer isso em quantidades enormes que vão deixar esses materiais bem mais baratos também, né? Eu queria fazer algumas perguntas. Primeiro, eu vou falar um negócio aqui que você acabou tocando no assunto. Questão da leitura do brasileiro, né? Eu tava vendo aqui uma pesquisa de 2018, se não me engano, 2019, sobre a média de leitura dos brasileiros, né? Foi lançado em 2019, mas foi feita entre 2011 e 2015, né? Basicamente, o brasileiro lê, tipo, em média 5 livros por ano, sendo que 43% do gênero, tipo, o gênero mais lido com 43% é a Bíblia. E os quadrinhos tem 13%, que fica, tipo, numa escala ali junto com o gibi e RPG, assim, sabe? Então, eu acho que também o que impacta, né, no Brasil é essa questão do hábito de ler, né? Eu tô vendo aqui que o pessoal relata primeiro o problema é falta de tempo e o segundo que não gosta, assim. Então,
Então, eu acho que falta um estímulo certo, até mesmo na hora da educação, sabe, da leitura, assim. Porque, por exemplo, a gente até estava lendo alguns comentários, assim, do pessoal reclamando, porque o Machado de Assis teve um sucesso grande agora, né? Que foi lançado fora e não sei o que, e todo mundo tava elogiando lá o Dom Casmurro, né? E daí o pessoal falou, tipo, pô, o brasileiro não lê esse livro, esse tipo de livro. Meio que o pessoal rebateu assim, falando que a gente entra em contato muito cedo com esse tipo de livro, que é uma literatura muito mais, vamos dizer, mais difícil, assim, né? Mais pesada. E talvez essa criação de hábito de leitura poderia ter começado com um quadrinho lá no início, entende? Que tecnicamente é uma leitura mais fácil, justamente porque tem o acompanhamento de imagem. Mas não quer dizer que ela não seja profunda, né? Que você pode aprofundar uma história num quadrinho. Então, eu acho que se houvesse essa evolução da pessoa já começar com um quadrinho, por exemplo, além de você aumentar o aspecto de leitura dela, porque a dela tá conhecendo mais um tipo de leitura, né? E daí você evoluindo com isso. Eu acho que talvez seria alguma coisa que até o mercado de quadrinho agradeceria, né? Aqui no Brasil, né? Até tem isso, né? Se pensar, tem Maurício de Souza, digamos assim, com Turma da Mônica. Só que o problema, eu acho que principalmente do brasileiro, é que ou é coisa infantil, Turma da Mônica, sei lá, gibi do Pato Donald, essas coisas, ou eles acham que é só coisa de anime ou super-heróis, sabe? Não, mas por exemplo, tipo, eu e você, a gente estudou no mesmo colégio, tipo, na sexta série a gente tava lendo aquela lista de Spectre, tá ligado? A gente não tinha muita maturidade pra entender o que a mulher tava falando ali, entende? Tipo, isso que eu tô falando. Eu lembro assim, eu lembro, o único quadrinho que a gente leu no colégio foi um quadrinho acho que do Machado de Assis até. Sim, eu lembro. O Alienista, eu acho, né? Foi o único quadrinho que a gente leu, que era uma obra do Machado de Assis transformada em quadrinho. O resto, tipo, nunca passou o quadrinho na mão de ninguém. Eu lembro que tinha galera que lia, às vezes, um mangá ali ou outro, mas ninguém muito que lia quadrinho, assim, ó. Então, tem duas paradas que eu achei legal que vocês falaram aí, são apontamentos bem, eu acho bem importantes, assim, da relação entre o mercado de quadrinho brasileiro, né, a produção de quadrinho brasileira e o hábito de leitura das pessoas, né. Você tinha comentado sobre o quadrinho na alfabetização das pessoas, né, e isso é um negócio que são dois lados de uma moeda, assim. Tem um lado positivo e tem um lado negativo para a produção nacional. O lado positivo é que sim, cara, o quadrinho enquanto linguagem é muito, muito, muito rica para alfabetização, muito mesmo. Tipo, a gente tá falando de ensinar as pessoas a aprenderem, observar as coisas ao redor dela, nominar as coisas que estão ao redor delas, com várias linguagens diferentes acontecendo ali ao mesmo tempo dentro de uma página de quadrinho. Você vai ter o texto, você vai ter a imagem, você vai ter a realização das sequências, e isso, tipo, puxa muito a pessoa para dentro da obra. Isso é uma outra característica já secundária da leitura, mas enquanto ferramenta de ensino, o quadrinho tem uma riqueza muito grande, assim, né? Inclusive tem autores de academia mesmo que falam muito disso, assim, que vão desde da galera da alfabetização até a galera que estuda design, arte e tudo mais, né? Isso é um elemento muito rico, assim. E ele é mal aproveitado, às vezes não por falha do professor em sala, mas pela própria forma como o sistema vai trabalhando ali. Sim. Tem muito pouco tempo para um professor, e agora eu falo um disclaimer de professor, né? O professor tem pouco tempo em sala para desenvolver um conteúdo que abrace da melhor forma possível, né? Os usos de um quadrinho. E mesmo para literatura, né? Eu nunca dei aula de literatura, eu sempre fui professor de arte e história, mas mesmo para literatura eu acredito que a lista tem que passar para alunos, o aluno tem que ler, porque no final do mês tem que passar a nota, tá ligado? Sim. Vira um processo meio mecânico, sabe? Você não aproveita o conteúdo do livro, assim. O certo, claro, daí é um exemplo muito surreal, assim. Seria tipo, sei lá, pegar um livro e destrinchar ele quase um semestre, né? Porque, tipo, dependendo do livro, você tem conteúdo pra quase um ano, né? Sim. Mas isso, tipo, é surreal no que a gente vive, né, hoje em dia. Ou talvez a escola incentivar um clube do livro, que eu acho interessante, sim, que é uma cultura que tem em outros países, que acho que aqui no Brasil tem pouco, né, que é os alunos se reunirem criando o clube do livro e tal. E eu acho que seria essas mudanças, talvez, para justamente acelerar o mercado, tanto de quadrinho como de escritores brasileiros também, né, que escrevem principalmente ficção e tudo mais, né. Uma pergunta que eu tenho agora, relacionada mais à criação do quadrinho, se em Curitiba você acha que, vamos dizer assim, no Brasil, que, por exemplo, a região sudeste tem uma pegada diferente para criar quadrinho do que a região sul, por exemplo, em Curitiba eu tô dando hipoteticamente aqui, né? Curitiba, o foco dos quadrinistas é mais fazer uns quadrinhos mais de terror e tudo mais. Você acha que tem essa divisão, assim, de enredo, que o meio influencia a história, assim? Cara, eu acredito que sim, o meio influencia, mas isso vai variar, ao meu ver, aí, muito da
época, assim, sabe? Do espírito da época. Aham. Acho que meio que hoje, atualmente, assim, se a gente pegar os últimos 2, 3 anos aí, meio que tá quase todo mundo falando da mesma coisa, porque muita gente tá dividindo situações muito, muito parecidas, assim, tanto aqui no sul, quanto a galera do centro-oeste ou do sudeste ali, né? Aham. Mas meio que rola um pouco, assim, sabe? Tipo, a gente consegue ver algumas nuances, assim, de diferença entre uma história e outra, entre um tipo de história e outra. Mas eu não consigo te especificar, é mais uma sensação do que algo observável, assim, sabe? Dá pra sentir que existe uma pegada diferente no que é produzido em São Paulo, Minas, Nordeste, do que é produzido aqui no Paraná, ou mais no sul do Brasil, né? Como eu falei, isso acaba ficando relativo e inserido no tempo que isso está sendo feito, né? Aham. E voltando só um pouquinho no ponto da alfabetização e da presença dos quadrinhos na escola, hoje não tem esse tipo de iniciativa, mas até 2012, 2012 para chutar mais certinho, assim, existiam muitos programas de fomento de literatura na sala de aula. Aham. Tanto, eu tô falando de grana de governo mesmo, assim, sabe? Para impulsionar as editoras a publicar e editorar livro de autor nacional e impulsionar outras editoras a estimular a produção de quadrinho nacional e fazer esses quadrinhos serem lançados e distribuídos em sala de aula. Aham. Antes isso era um programa nacional, agora fica mais restrito às prefeituras e alguns governos de estado, assim. Em São Paulo tem algumas iniciativas assim, em Minas Gerais também. Aqui em Curitiba tem iniciativas, né, nessa linha de tentar trazer quadrinho para dentro de sala de aula, né? Mas aí tem todo um outro buraco gigante que é como o sistema de ensino no Brasil está sendo sucateado ao longo do tempo, né? E isso, obviamente, vai impactar na forma como as pessoas consomem literatura, né? Eu até estava vendo um número aqui sobre o INAF, que é um indicador de alfabetismo funcional no Brasil, e ele vai dizer que, por exemplo, 8% da população brasileira total é proficiente em português. Sim, isso é bastante assustador. Sim, né? Tipo, porra, daí a gente pensa, vamos vender quadrinhos pra galera. E isso é uma dificuldade, só que sim, é um problema que não é uma conjuntura, né? Ele é uma estrutura toda que é construída e tá meio rota ali, né? Meio complicado de se trabalhar, né? O problema vem lá de trás, né? Isso, é uma resposta que vai acabar vindo de várias áreas ao mesmo tempo, né? Então, cada uma fazendo a sua parte. Né? Você acha que teria alguma solução que a gente pode fazer isso? Melhorar o sistema de ensino, melhorar o que as pessoas estão lendo? O que você acha? Cara, sim, existe um caminho, sabe? Que é... acho que a primeira coisa é as pessoas realmente, tanto o poder público quanto a iniciativa dos agentes que estão envolvidos ali, é pegar o Paulo Freire, que todo mundo fala e elogia, e de fato aplicar ele em sala de aula. E isso, como eu falei, é um trabalho em grupo, é um trabalho em equipe, e é muito grande. Então, isso vem desde ter uma resposta mais assertiva do poder público em relação às escolas públicas, desde a liberação de verba até um monitoramento um pouquinho mais adentro de como funciona a realidade escolar, porque hoje os professores, eles são sobrecarregados com aulas, né, com salários baixíssimos, e isso obviamente vai impactar na maneira como esse professor vai dar aula, né, porque acho que nenhuma profissão consegue realizar bem o seu serviço fazendo isso cansado ou sobrecarregado. Sim. Mas isso também vai passar, por exemplo, por uma cultura que vai falar de segurança pública, por exemplo. Então, uma escola, ela precisa ser um lugar onde o aluno, o professor, o funcionário da escola também se sinta seguro de estar ali. Porque aqui a gente está falando de uma capital, que a gente tem escolas que são modelos, escolas públicas que são modelos e escolas públicas que são complicadas. Sair um pouco da capital, sair um pouco do centro da capital, a gente já vai ver escolas que estão extremamente sucateadas, né? E esse sucateamento não é só um problema da educação, é um problema da segurança ao redor da escola, que também é um problema que passa por uma questão de renda do lugar que se construiu ao redor dessa escola, né? Então, a solução, ela existe, ela não é simples, mas ela existe, que é uma devida atenção dos agentes, sejam públicos, sejam, como eu falei, participantes da realidade ali, ou seja, quando eu falo, não é o Estado tem que resolver. O Estado sim tem que resolver, é a obrigação do Estado resolver isso, e a partir do momento que exista uma possibilidade dessa resolução por parte do Estado, isso também vai partir dos agentes, né? E daí entra a nossa parte. Quando a gente tem uma escola que aceita o produto que a gente tá criando ali, que ela é aberta a esse conteúdo, aí a gente também tem que começar a pensar conteúdos que são direcionáveis, né? Então, por exemplo, eu escrevo quadrinho de terror, né? Eu falo para um público específico, né? Mas e a partir do momento que eu souber que o meu quadrinho tem uma penetração em sala de aula, assim, sabe? Talvez eu precise pensar em formas diferentes de falar de terror até que em algum momento eu consiga inserir os quadrinhos que eu de fato produzo lá, né?
Então, como eu falei, uns minutos, assim, consigo explicar como que é o caminho, mas não como que o caminho é nos detalhes dele, né? Aproveitando esse gancho aí que você falou do Calaveira aí, sobre o gênero, né, que é o terror, né? Explica um pouquinho pra gente como que é o enredo, mais ou menos, assim, do Calaveira. E o que é o Calaveira também? O que é o Calaveira? Boa. Cara, o Calaveira, ele tem uma história bem antiga, assim, ele é anterior, inclusive, à publicação, bem anterior à produção da publicação, né? Então, o personagem, a figura do Calaveira, né, o Luciano tá com ele na mão ali, ele surgiu em 2014. Eu fiz um rapaz que tava iniciando um canal do YouTube que eu não sei de verdade se vingou, né? Foi um freela, de verdade. Aí fiz um design de personagem, fiz uma brincadeirinha ali com outras ilustrações pra esse canal. E só que acabou que o trampo não fechou, né? Ele não quis. Ele me pagou, eu recebi pelo trabalho, mas ele não achou melhor não ficar com esse personagem. Aí, em 2015, final de 2014, 2015, ali início de 2015, já tendo publicado algumas coisinhas em álbuns aqui na cidade, eu senti vontade de escrever um material meu, assim, sabe? Era uma vontadezinha, que é aquela vontade que eu falei no início ali, né? Tava lá, meio que sem querer e tal, mas depois ela ganhou mais corpo. E daí eu perguntei pra esse cara se ele topava de eu pegar aquele design que eu tinha feito lá pra ele. E no fim ele topou, não grilou muito. Então vambora, vamos fazer um negócio. Daí eu comecei a pensar bastante, assim, e foi quando eu comecei a bolar o primeiro conceito ao redor do Calaveira, assim, né? Então eu pensei ele no início, muita loucura, assim, mas ele foi se estabelecendo, né? Ele era meio que um vislumbre da vontade das pessoas, assim, sabe? Como ele vai falar muito disso, assim. Então, como o personagem que tá preso dentro da própria cabeça, tem no Calaveira um guia pra ver se ele vai escapar ou não de dentro da própria cabeça, assim, sabe? Ele é um personagem que se materializa pra pessoa, mas ele também é um pedaço dela, sabe? Eu gosto muito de falar dessas relações dialéticas, assim, né? Tipo, a pessoa ela precisa de um estímulo externo a ela, às vezes, pra seguir adiante, né? E ele não deixou de fato de ser isso, né? Só que com o tempo, e à medida que o tempo foi passando, eu fui amadurecendo um pouco mais a ideia dele, né? A gente tá em 2020 e a primeira HQ é de 2016. E daí acontece esse esquema, tipo, todo mundo consegue ver, eu senti todos os personagens das crônicas ali, eles conseguem ver e sentir o Calaveira de alguma forma, né? Mas ele não tá dentro dessas pessoas, né? Ele tá meio que naquele espaço mediado ali entre o que a pessoa em relação ao mundo que tá ao redor dela, ao universo que tá ao redor dela, né? O primeiro Calaveira, ele pira bastante nessa linha, assim, né? De, tipo, a relação entre o personagem e o universo, que é um universo que ao mesmo tempo é gigante ao redor dele, e que não liga pra existência dele, mas também é um universo que tá dentro dele, porque ele também faz parte desse universo, e esse universo faz parte dele. E daí, tipo, tem um monte de inspiração em Sandman e Hellboy, assim, né? Principalmente em Sandman. Essa coisa desse personagem aparatado da realidade dos personagens com quem ele tá conversando, né? E essa é uma característica permanente nos roteiros que eu escrevo, ou que agora eu com outro roteirista estamos trabalhando aí, que o Calaveira, ele nunca é o protagonista da história. Calaveira nunca é o protagonista. O protagonista é sempre um personagem, ou a Calaveira estão sempre permeando a história ali, né? Você comentou aí uma coisa que é de referência, você falou de Sandman, Neil Gaiman. Nas aulas que eu tive, conversei tanto nos seus traços que você tem, a gente percebe essa referência ao Neil Gaiman, referência ao Moebius, Sim, ao próprio Mike Mignola também, né? Então eu queria saber de vocês, o que você consumia pra virar quadrinista? Tipo, qual que são as referências de crianças, inspirações, e como que até que você chegou ao Calaveira, assim? Acho que de leitura, óbvio que isso acaba impactando a maneira como eu trabalho hoje como artista, mas de leitura minhas referências não são diferentes de uma criança de classe média dos anos 2000, assim, sabe? Então eu comecei lendo muito mangá e muito Turma da Mônica. E depois eu comecei a ler bastante quadrinhos de super-herói, assim. Mas eu comecei por mangá. Eu tenho, inclusive, a coleção completa de Cavaleiros do Zodíaco. E isso foi desenvolvendo. Tipo, o interesse por histórias em quadrinho começou por mangá, e daí passou pra quadrinho americano. Sei lá, até o final da minha adolescência, eu tinha muito, muito, muito pouco contato com outro tipo de quadrinho que não fossem esses três, assim. Mangá, Turma da Mônica e quadrinho super-herói. Aí, quando eu comecei a frequentar a Gibiteca, aí a minha visão sobre quadrinho mudou bastante. Eu entrei como aluno, assim, né? Eu gostava muito de desenhar, vou desenhar quadrinho de Gibiteca. Mas ainda era mais um lance de hobby do que uma ideia de profissão ou atividade que me definisse, assim. Mas assim que eu entrei na Gibiteca, eu comecei a ter contato aí com autores nacionais, com todo tipo
de produção nacional e me interessei muito por quadrinho de terror nacional, porque eu sempre gostei muito de histórias de terror e tudo mais, e até quadrinhos gringos e tal, mas que falavam de outras coisas que não eram super-herói, que daí foi onde eu conheci Sandman, foi onde eu conheci Hellboy, onde eu conheci... Nossa, me escapou super o nome. O Fritz Cat lá, o Robert Crumb. E daí quando eu conheci, sei lá, Moebius e Robert Crumb, a minha cabeça explodiu e não consegui catar os pedaços dela mais, tá ligado? Eu conheci quadrinho de underground, de contracultura, e daí foi onde eu me achei, assim, sabe? E daí, como você falou, a gente vai amadurecendo, né? Hoje, por exemplo, eu vejo muitos problemas em quadrinho de terror nacional, por exemplo, não é tudo que hoje em dia eu deixaria o João novinho ler, tá ligado? Por N problemas que vão desde da objetificação dos corpos, principalmente femininos ali, até narrativas meio fraquinhas, assim, mas ainda tem muita coisa muito, muito boa de terror nacional. Mas eu acho que hoje em dia eu carrego bastante referência que eu conheci quando era bem mais novo, assim. Mas como o próprio Luciano falou, em sala de aula é lei, né? Eu sempre vou falar do Moebius, que ele é um quadrinista absurdo, né? É falecido já. Gosto muito, muito do Mike Mignola, tanto pela criação das narrativas dele, como pelo caráter técnico. Ele consegue desenhar o Hellboy, ou os personagens, tudo que ele desenha, ele consegue trabalhar pouco. Eu sempre falo isso, assim, ele é muito sintético, e isso me agrada muito. Apesar de, no meu trabalho, hoje em dia, no primeiro Calaveira, eu tentei isso com muito afinco. Hoje em dia, eu já não tento deixar meu trabalho mega sintético, eu deixo que a síntese vá acontecendo enquanto o quadrinho vai nascendo ali, né? Eu não tento emular demais uma síntese que às vezes eu não sei nem se eu quero conseguir nela, assim. Mas o Mignola entra na categoria de artista que, apesar de não estar tão o tempo inteiro no meu trabalho, ele sempre que eu vejo uma paradinha dele, eu me inspiro. Você disse, o primeiro você trabalhou em dupla também, ou foi sozinho a criação da história, Não, o primeiro Calaveira eu fiz ele inteiro sozinho. Uhum. Desde o inteiro até a finalização. No segundo, que eu tô tentando lançar e tá pra lançar, Uhum. eu tô fazendo ele em parceria com o Diego Aguiar, que é um roteirista do Rio de Janeiro. Uhum. Então a gente bolou ali juntos um argumento, eu passei a ideia do Calaveira, o que eu sempre quero com o Calaveira. E daí passei uma questãozinha de argumento bem por cima, assim, sabe? E ele desenvolveu roteiros, diálogos e tudo mais. E o próximo Calaveira também, o 2 já tá em processo, o 3 tô produzindo ainda, vamos ver como é que ele vai sair. Mas ele também foi feito em dupla. Aí com uma participação um pouquinho maior de argumento comigo, mas também o roteiro, a parte dura do roteiro, deixei com ele, assim. Eu tenho pra perguntar do primeiro. É que eu lembro, tipo, de ter visto, assim, é que ele se passa... Eu posso estar enganado, mas eu acho que, pelo que eu vi, ele se passa em Curitiba também, né? Sim, dá pra dizer que sim, Porque eu lembro, eu não sei se esse projeto ainda tá correndo ainda, mas quando... Eu fazia o curso lá no Octopus o Master, né? Uhum. E o Continho e o Dio estavam fazendo o 3D, né? Do jogo, que eles estavam pensando em fazer do Calaveira, né? Ou assim. E daí eles me mostraram a maquete da catedral lá, da Tiradentes, né? Uhum. Nossa, achei muito foda, assim. Por isso que eu perguntei, assim, se passava em Curitiba, né? Porque tava, tipo, igualzinho, assim, a catedral lá. Não, ela se passa. Dá pra dizer que ela se passa Curitiba, porque, como eu falei, ela quase inteira acontece na cabeça de um personagem. Como, tá? O nome, pensando hoje, assim, mega clichê, mas dei um desconto, que era um João de 20 e poucos anos. Agora é um pouco mais maduro do que isso, até pra dar nome pras coisas. Mas sim, ela se passa em Curitiba e tal. A projeção que o personagem faz é das ruas de Curitiba, né? Tem a catedral, uma splash page no conteúdo lá. E esse projeto que você falou tá na geladeira, assim, sabe? Mas é um trabalho maravilhoso, cara. Putz, pior que tá muito interessante, cara. Eu curti bastante a modelagem dele lá, assim, tava muito perfeita, assim. Sim, eu falei, eu tenho poucos momentos de sorte na vida, mas quando eles acontecem de um jeito muito incrível, assim, tá? Porque eu tô sempre muito cercado de gente que é muito talentosa e que não me deixa me preocupar com nada, assim. Então, tipo, a ideia do projeto ficou toda na mão deles. Uhum. O máximo que eu dava eram umas dicas pediam, assim, que de resto eles dão super conta de tudo. Mas não é diferente de fazer quadrinho, então eles vão fazendo a medida que dá um tempo, que eles têm uma folga e vamos ver como é que fica, né? Uhum. Porque a própria produção do Calaveira, ela deu uma friada, né, com o tempo aí. Como eu falei, eu lancei o primeiro em 2016 e a previsão de lançamento do segundo era pro primeiro semestre agora desse ano, né, que não ocorreu por motivos de Covid. De 2020, não sei se eu posso datar o episódio. Pode.
Vai ficar pra história depois. Ficou registro, né? E a terceira ia sair no final de 2020, né? Que ela ia sair por edital, ela tinha data até marcada para o lançamento. Engraçado que a terceira, ela tá mais certa de ser lançada do que a segunda. Mas vamos ver, né? Dependendo de como é que ficar aí os lançamentos, se a gente conseguir fazer um burburinho no entorno, quem sabe o projeto volta. Eu tô acompanhando aqui o Catarse, né, do Memento Mori, né, que é o segundo, né? Uhum. E eu lembrei de um quadrinho que saiu do Catarse também, que deu super certo, que aqui é brasileiro também, que foi o Eliseu. Eu não sei se você ouviu falar. Uhum. O Eliseu é sobre... É na Segunda Guerra, né, que se passa, né, dos pracinhas e tal. Cara, eu tive o azar de, tipo, checar lá no Catarse a data, assim, e daí a data tava... Eu esperei mais um dia, né, pra, tipo, virar o cartão pra poder pagar. Só que daí no dia que eu virou o cartão não tava mais valendo, né, o Catarse. Daí eu fiquei, putz, que merda, perdi. Daí eu fui ver na Amazon, aí na Amazon colocaram lá e esgotou, assim, muito rápido, cara. Esgotou acho que 2 vezes já o Eliseu. Sim. Não, esse foi um casozão de sucesso, assim. Sim. O errata que é o Elísio, né? É, o Elísio, o Elísio. Mas tá disponível no Kindle Unlimited, pra quem quiser, mas a versão física eu acho, não sei se vai ter, talvez na Nightbus. Isso que eu queria perguntar também pro João, assim, porque a gente tá vivendo uma tendência também de digitalização do conteúdo, né, principalmente livro, assim. Sim. E o quadrinho ainda não chegou, não é que o quadrinho ainda não chegou, mas os aparelhos ainda não estão adequados pra receber o quadrinho, né, porque, por exemplo, dependendo do quadrinho, se ele tiver cor e tudo mais, você, num Kindle, você perde muita informação, né? Todo o trabalho de cor que você faz e tudo mais, você perde, assim, isso e tal. Não sei qual que é a tua opinião sobre esse tipo de mercado digital e tal, tipo, se vai se adaptar aos quadrinhos, se vai acontecer isso, ou eles vão manter por muito mais tempo essa evolução mais lenta pra adaptação dos quadrinhos pro digital, assim? Primeiro, eu acho que eu sou super favorável, assim, ao mercado digital. Uhum. Eu acho que tem um caminho bem longo para caminhar ainda, mas eu sou bastante favorável por 2 motivos. O primeiro é acesso. Eu acho que a partir do momento que a gente conseguir realmente usar uma mídia digital da melhor maneira possível para democratizar o acesso, isso vai ser muito positivo. Isso ainda não está acontecendo hoje, e isso é uma espécie de responsabilização por parte das plataformas. Uhum. Então, sei lá, e daí, de fato, eu tô apontando um problema, não tô conseguindo vislumbrar uma solução para esse problema a ser resolvido por conta das plataformas, né, de fato democratizar o conteúdo ali, né, porque, de novo, a gente mora numa capital que tem acesso fácil a uma loja, sim, um pouco mais longe, já não consegue. Uma pessoa que mora na periferia já vai ter dificuldade, na periferia do centro aqui, já vai ter dificuldade de acessar, né, a loja ali. Então, eu vejo isso como algo positivo, né, o meu primeiro ponto positivo. E o segundo ponto positivo é que também não tem muito como fugir, sabe? A realidade do mundo ao nosso redor, ela tá cada vez mais digitalizada, né? Muita coisa pelo celular, tá ligado? Uhum. Não é mais só restrito a fazer ligação, né? Pede comida, você faz compra pelo celular, não precisa fazer muita coisa sem sair de casa. O celular é uma parada que quase todo mundo tem. Sim. Dos mais canelinhas aos top de linha, todo mundo vai ter um celular ali. O processo de fazer isso funcionar vai partir meio que de todo mundo ao mesmo tempo. Vão desde as plataformas que se disponibilizam a publicar o trabalho dos artistas, e elas tendo todos os problemas delas para resolver, e também um pouco por parte dos artistas, né? Tipo, de tentar adaptar para uma linguagem digital, né? Que eu acho que não é só uma questão de você digitalizar as páginas de um quadrinho e jogar elas no Kindle, né? Por exemplo, que você tinha falado. Sim. Bom, vai perder cor, vai perder algum elemento visual ali que pode ser relevante. Então, às vezes pode ser, não estou dizendo que isso vai ter que sempre ser assim, mas pode ser um lance que a gente, enquanto artista, se adapte a produzir um quadrinho num novo formato de mídia que permita que a linguagem se adapte ali para um outro público. Ele tem a vantagem da distribuição em larga escala, né? Daí é acesso para todos ali, basicamente. Uhum. Mas teria que ter essa, que nem você falou, dessa adaptação, né? Porque, por exemplo, quando você tá com o quadrinho na mão, você pode ficar olhando a imagem por tanto tempo que se quiser, você pode aproximar, tipo, do teu olho e tal, mas pra ver com mais detalhe e tudo mais. E no digital tem que ter essa configuração também, né? Além dos balões também, né? De fala, né? Porque, por exemplo, você reduzir numa tela de um Kindle, assim, numa página que geralmente é de quadrinho que é bem maior, você pode criar ruído no texto, né? Sim. Aí tem que pensar tudo nisso, né? Tipo, que quando você clica no balão, você lê só o balão. Porque eu acho que o Kindle é isso. Tipo, se você quiser aumentar o quadrinho,
você clica em quadrinhos individualmente, né? Aí você aumenta, né? Ele fica tipo. O que eu tenho é cheia, pinça mesmo, tem que ser na pinça. O do The Walking Dead que eu li, assim, a amostra, você clica nele e, tipo, o quadro ele amplia e fica só aquele quadro, sabe? Entendi. Varia de como a galera sobe pra plataforma. Entendi. É que tem tipo, quando a gente vai experimentar, a gente já tá experimentando fazer uns esqueminhas com o Kindle aí há um tempo, na hora de subir, você meio que tem essa opção, né? Ou pensar, pegar quadrinho por quadrinho ali, né? Mas daí vai mais um trabalho, né? De pensar como que vai interagir com o quadrinho, né? E daí acaba entrando de novo, nesse trabalho em conjunto, né? Tanto da plataforma, de fazer acessível às pessoas, mas daí tem que fazer esse jogo de equilíbrio aí entre se fazer acessível e tornar isso viável, tanto para a plataforma se manter, quanto para os quadrinistas poderem ser remunerados ali pela produção deles, né? E também vai partir do quadrinista, às vezes, a ideia de como que eu vou acessar o meu público, adaptar minha obra para o meu público. Isso assim, nada impede de um artista, por exemplo, trabalhar em várias frentes, só que assim, tô pensando num cenário ideal, né? Onde tá tudo bem estabelecido, onde um artista ou uma artista conseguem trabalhar para fazer um quadrinho digital, mas se quiser consegue fazer um lance impresso, por exemplo, né? E a mídia digital é complexa porque ela tem muitos desdobramentos, né? Você pode ver numa tela de computador, você pode ver no celular. Ele tem que ser adaptável no aparelho, né? Ele tem que se adaptar ao aparelho que a pessoa tá usando, né? Eu, pra brincar de futurologia, eu penso que à medida que a gente for aprofundando mais a produção, vão existir quadrinhos específicos para plataformas específicas, né? Da mesma maneira que, sei lá, se adapta Teve um quadrinho, antes no Catarse, agora onde você foi no Kickstarter, que ele era apenas digital e tinha umas partes dele que era meio que um vídeo, um GIF, assim, você chegou a ver isso? Ele é meio cyberpunk, assim. Eu lembro que eu não lembro o nome do quadrinho, mas foi um lance que eles fizeram para apresentar o HTML5, para programação da internet, assim, de mais. Eles fizeram um quadrinho todo programado em HTML5. Bastante, assim, o Planta, do Gustavo Ravaglio, se eu não me engano, teve uns testezinhos numa linha dessa, assim. Mas como eu falei, eu acho que vão começar a existir cada vez mais essas adaptações, assim, sabe? Ou quadrinhos específicos para plataformas específicas, assim, sabe? Então, esse quadrinho você só vai conseguir ler no celular. Se você tentar ler no computador, vai ser meio esquisito. Dá para ler. O oposto. Assim, essa é uma das minhas afirmações que eu não vou casar muito para dar certo. Puxar aqui então pro João, deixar um espaço aqui pro João falar um pouco do Memento Mori, que tá em campanha no Catarse aí, se quiser o seu jabá aí pra falar pro pessoal. Obrigado pelo espacinho aí, galera. Então, o Memento Mori tá no Catarse, tem aí um pouquinho mais de um mês ainda de campanha. Quem quiser participar, contribuir aí com a campanha pra adquirir já de cara o seu volume. A gente tá gostando de adiantar que o quadrinho já tá pronto, né? Então, assim que a campanha fechar, a galera não vai esperar muito pra receber ele, não. Vai ser só o tempo de imprimir e enviar os volumes. E as recompensas também, né? Então, estão dentro das faixas maiores de valor lá. E daí vocês podem acessar o Catarse pelos links no meu Instagram. Quer deixar o link também no post aqui? Maravilha. E é isso aí. Na própria campanha, se o pessoal tiver mais interesse, tem um linkzinho para um teaser que a gente fez em quadrinhos da HQ. Né? Bem legal que eu tava vendo. Aí, ó, boa. A gente já fez esse teaser justamente para o pessoal sentir um pouco do gosto, assim, que é uma coisa que me escapa muito, às vezes, no Catarse. Eu sou uma pessoa que consome muito quadrinho através do Catarse, essa coisa, às vezes, do tiro no escuro, sabe? Então, a gente já tentou deixar uma palhinha, mais ou menos, tanto do visual, da HQ, que até para quem já consumiu o volume 1, já leu, já notou que tem uma puta diferença de arte, né? E o roteiro já tá um pouco diferente também, mas é mais pro pessoal já sentir um gosto, assim, pra não tirar no escuro, né? Eu vou dizer que a arte aqui não deixa, tipo, em comparação com artes de fora, acho que não tá no mesmo nível, assim. Não tem o que falar, cara. Cara, eu jogo ainda muito bem na arte, cara. Não tenho o que falar mesmo, assim. Eu acho que, assim, pra quem quiser apoiar o Catarse, vale muito a pena. Eu já vou dizer que que a Flying Jack vai pegar o Keter, a cabeça de Deus, pra ter completa a coleção aqui do Calaveira. Aí, ó. Aí sim. Do Jabex é isso, cara. E daí tem lá no meu Instagram também, que eu tô publicando direto algumas coisinhas sobre a campanha. Tem o Instagram da revista, né, que é o Calaveira. E é isso aí, cara. Acho que de jabá é isso. Eu espero que a gente consiga. Perfeito.
Então, galera, apoiem o Calaveira aí no Catarse. Estou afirmando que vocês não vão se arrepender do conteúdo nem da ilustração. É um conteúdo muito bom. Tem o selo Flying Jack ali de aprovado. Mas se você pegar um preço um pouco mais alto, tem umas coisas bem interessantes, que tem o conto original, tem a arte original, mais postagem, tem o HQ do Coma junto, né, no último ali, do Cap, que o Luciano falou. Os 2 HQs, mais o conto original, mais a arte original, mais postagem grátis. Então tem bastante coisa 140, pra cara. ganhar. Sim. E se você quer 2 HQs, o Memento Mori e mais a Coma, é só 45, cara. Onde você compra um quadrinho dessa qualidade por 45 reais? 2, no caso, né? Um spoiler dos contos originais, não dos contos em si, mas da produção, é que eles todos vão ser batidos à máquina. Ô, louco, sério? O Diego, ele vai escrever todos eles na máquina. Tá massa. É exclusivíssimo, assim. Massa. Então, se você tiver uma dúvida, é um conto pra cada apoiador ou é um conto único, assim? Não, é um conto para cada apoiador. Um filhotinho só O seu. menino vai suar pra fazer, mas ele dá conta, eu confio nele. Oh, mas da hora. Então, apoiem lá. Vou deixar todos os links na descrição aqui do post. O link do Catarse, o link pra prévia e o link do João também, da rede social dele e do Calaveira pra vocês seguirem. Pra finalizar, bom, acho que cada um vai dar uma recomendação de HQ aí pra quem já tá na leitura das HQs ou quem quer entrar nesse novo universo. Começar pelo convidado aí, o João. O que você recomenda aí pra galera? Boa, eu posso trapacear, rapaziada. Nessa pilha aí de produção esse ano, eu acabei lendo muito pouco, então tem coisa de pilha do ano passado ainda que eu não li. Mas tá aqui na mesa, inclusive, é a Tina, da Fefe Torquato, que é uma publicação da Maurício de Souza Produções, né, que estão fazendo, tem essa iniciativa aí de fazer graphic novels dos personagens icônicos lá da empresa. É uma história muito boa, a arte é incrível, é um soco no estômago atrás do outro, assim, pra fazer a gente pensar muitas realidades, assim. E a outra se chama Para Todos os Tipos de Vermes, da Kione Ayo. É uma quadrinista brasileira também. Eu conheci lá na Perifacon, em São Paulo. Esse quadrinho, ele é uma pegada mais sci-fi, assim, vocês vão encontrar umas referências ali ao Estúdio Ghibli, né, o Hayao Miyazaki, né, basicamente sobre pessoas que moram dentro de vermes, vou colocar dessa forma, assim, né? Mas é Para Todos os Tipos de Verme da Kione Ai, assim. Também estava no meu radar há um tempinho e daí eu já descolei, assim. Mas são duas histórias muito interessantes. Vale a dica aí. O Souza, acho que a maioria das coisas que eu já li desse lançamento são muito boas, cara. Sim. E o que você recomenda aí, Luciano? Eu vou também com 2 quadrinhos nacionais. O primeiro que eu vou indicar é do Fábio Koala. Gosto muito do trabalho dele, cara. Ele faz umas tirinhas chamado Mentirinhas no Facebook, no site dele. E ele, igual o João falou, quando dá tempo ele lança umas publicações encadernadas, né? E o que eu vou indicar agora é uma chamada... que ele tem um personagem chamado O Monstro e eu vou indicar A Casa no Fim da Rua. Basicamente, ele tem esse personagem que é um monstro, que basicamente seria um personagem imaginário que ajuda as pessoas a superar em momentos difíceis. E às vezes ele é representado como uma forma de um boneco, né? De uma pelúcia. E esse quadrinho específico, que é A Casa no Fim da Rua, ele é cheio de referências a algumas coisas da cultura pop e alguns mundos que a gente está acostumado a ver na cultura pop. É um quadrinho bem emocionante. Eu acho a arte do Fábio Koala muito simples e muito bonita. Tipo, é bem carismática, assim. E as histórias sempre me pegam e me fazem parecer ninjas cortadores de cebola do meu lado, sabe? Sempre cai uma lágrima, assim. Então eu recomendo super, procurem O Monstro, A Casa no Fim da Rua do Fábio Koala. E a segunda indicação é de um quadrinho curitibano aqui, do Yoshi Tisse. Acho que o João conhece ele, né? Sim. Ele já tá quase na velha guarda aí Do Manjericão, né? Sim. Que eu vou indicar o Eventos Semi-Apocalípticos Eduardo e Afonso. Cara, é incrível. Sim, muito bom. É claramente inspirado no meu mangá favorito da vida, que é Fullmetal Alchemist, que os personagens... O Yoshi tem essa série que é Eventos Semi-Apocalípticos, que ele conta várias historinhas de um mundo pós-apocalíptico, assim, né? Quer dizer, ou semi-apocalíptico, como ele diz, de vários personagens, né? E nessa ele foca a referência no Fullmetal, né? Então você tem os personagens que têm uma roupa semelhante, ou até mesmo o jeito deles. E o que me pegou nisso é que, além de ser grande fã do Fullmetal, cara, a arte do Yoshi é muito emocionante, cara. Tipo, você vê o sentimento pelas cores, pelas expressões, e é uma coisa leve e divertida de ler, cara. Ele é um quadrinho muito bonito e eu sentei, acho que li ele em meia hora, assim, de tanto que foi, assim, sabe, me pegando, me puxando pra ler mais e saber mais sobre esse mundo. E ele tem, como eu falei, ele tem essa série
eventos semi-apocalípticos, então quem quiser ler, eu recomendo a série toda, mas principalmente meu favorito, que é o Eduardo e Afonso. Bem, eu vou com. Acho que um dos últimos quadrinhos que eu li, que esse ano ainda não tive oportunidade de ler. Não li muito quadrinho, né, esse ano. Mas é a série do Preacher, né? Uhum. Primeiro a gente tem que ter um pouco de estômago pra ler. Porque é meio pesado, assim, mas eu acho que é uma história muito interessante, principalmente o primeiro livro, né? O primeiro quadrinho, assim, que ele tem ali o background do personagem principal e tudo mais, e por que ele é daquele jeito, e toda a introdução da história, né? Eu acho bem interessante ali a evolução do personagem e tal, assim. É uma série que acho que tem até série, né? Acho que na Amazon, né? O Preacher, mas eu não assisti a série, eu só li os quadrinhos, mas eu recomendo os quadrinhos pra quem gosta de. Não sei, acho que ele é mais um mistério meio caótico, assim, tipo, tem uns personagens bem estranhos, tipo, o cara de cu, sei lá. Então, cara, ele tipo, tem uns caras que são muito, muito loucos, assim, no Preacher, assim. Então, é um quadrinho meio exótico, eu acho, tipo, de conteúdo, assim, mas ele é bem, bem interessante, assim. E a arte do Steve Dillon é absurda pra esse quadrinho, né? Consegue colocar muita coisa nojenta ao mesmo tempo e fazer sentido, sabe? Sim, eu acho bem foda, assim, tipo, a junção dos elementos, assim. Mas realmente precisa ter um pouco de estômago, assim, não é qualquer um que vai gostar do Preacher, assim. Então acho que é isso. A gente se despede por aqui. Agradeço o João pela presença aí, por explicar pra gente como que é esse mundo dos quadrinhos aí. Pô, eu que agradeço, rapaziada. Muito bem-vindo sua presença, João. Quando quiser, estamos aqui. A gente tá encerrando aqui, mas eu fiquei pensando, tipo, putz, faltou falar daquilo lá, mano. Se fala um negócio. A gente faz quando lançar eu falei pra você, quando lançar o Calaveira, a gente faz um episódio especial. A gente lançar, quando for o dia do lançamento, a gente pode fazer um aí. Pô, é nóis, é nóis. Fechou. Lembrando aí que tá no Catarse, o novo quadrinho, né? O Memento Mori. E vão lá dar uma conferida. Luciano, onde que o pessoal consegue se comunicar pela gente? Se tivesse alguma dúvida, se quiser mandar algum e-mail, xingar a gente. Se você quiser falar com a gente, ou se você quer até mesmo saber mais sobre quadrinho, que a gente chame a gente como João, ou algum outro, quer sugerir um tema pra gente, você pode mandar um e-mail pra podcast@flyingjack.com.br ou mandar nas nossas redes sociais. No Instagram ali é @flyingjackstudios, a gente sempre tá lá postando alguma coisa, dando uma olhada no perfil lá, então pode mandar pelo e-mail ou pra nossa rede social. E é isso, acho que o episódio de hoje foi muito legal, agradeço novamente o João por estar aqui com a gente, cara. Eu que agradeço, rapaziada. Satisfação total aí. Então é isso, galera. Até o próximo Flying Cast. Falou. Falou, pessoal. Até mais.